O capítulo 16 de Mateus é um divisor de águas para a inauguração da igreja. Jesus censura a doutrina dos fariseus, calcada na falta de renúncia e na concupiscência de reconhecimento. Ele deixa bem claro que a ambição de poder e o amor à reputação se desencontram da presença divina. Após limpar o caminho, desobstruindo o entendimento dos discípulos em relação ao fermento dos fariseus, Jesus revela a sua identidade aos discípulos. Ele faz uma pergunta: mas vós quem dizeis que eu sou? É quando Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi música suave que fez regozijar o Espírito de Jesus. Então Jesus lhe afirmou dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. A partir dessa revelação do Pai, Jesus muda o nome de Simão para Pedro, revelando agora a sua identidade apostólica na igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Avançando, Jesus tenta produzir uma importante compreensão sobre sua vocação messiânica. Então ele diz: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse. Então veja bem, ele se esforça para revelar o caráter da sua missão. Isso seria fundamental para o futuro ministerial dos discípulos. É quando ele então se deparou com uma terrível resistência. A Bíblia fala que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Pedro se escandaliza com o ensino de Jesus. Veja bem, Pedro, que havia acabado de confessar Jesus como Messias, agora dá um show de ignorância espiritual, emprestando os seus sentidos e a sua influência a Satanás. Aqui nós compreendemos como muitas conjecturas demoníacas se escondem atrás de bons pensamentos, entre aspas. Jesus associou o raciocínio aparentemente piedoso de Pedro com uma ardilosidade de Satanás. Ele diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. O triunfo do reino de Deus demanda redenção. E não existe redenção sem sacrifício. Jesus estava tentando colocar isso não apenas na cabeça, mas no espírito dos discípulos. Todavia, esse é um ensino não apenas difícil de aprender, mas de entender. Um ponto cego para a maioria dos cristãos. A resistência dos discípulos foi tão grande à agenda do sacrifício que Pedro começou a repreender Jesus. Veja bem, Pedro chamou Jesus para um gabinete. Vem cá, Jesus, que eu preciso te dar uns conselhos. A argumentação de Pedro era tão humanista quanto agressiva à vontade de Deus. Quando Pedro tenta vitimizar Jesus, tentando levá-lo a ter dó de si mesmo, como argumento para impedi-lo daquele momento sacrificial de obediência, Jesus discerniu isso como uma ardilosa infiltração demoníaca na sua mentalidade e prontamente o confrontou. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda. Tem obediência e tem obediência sacrificial. A vida cristã é pontuada por calvários. Não se escandalize. Não permita que a agenda do sofrimento no reino de Deus seja um ponto cego no seu ministério e na sua vida. Deus te abençoe.